Voltamos, programa Alternativa A recebe hoje a jornalista e apresentadora Lorena Calabria. Lorena, seguinte, a gente falou no segundo bloco, né, das suas entrevistas e tudo mais, a sua passagem aí, né, marcante pelo Metrópolis, e eu me lembro no início, lá no primeiro bloco, né, você falou que queria trabalhar em rádio, e você foi para o rádio, né, você teve um tempo aí, né, em algumas emissoras em São Paulo, né, na Nova Brasil, você ficou um tempo na Nova Brasil FM, e como é que foi essa experiência? Você que queria lá atrás, né? Falou, eu queria trabalhar com rádio, de repente sou colocado, estou na TV. Né? Como é que foi aí, finalmente encontrar o rádio? Olha, aconteceu tardiamente, mas foi muito interessante. A minha primeira experiência estava fazer um programa diário na Band, e aí fui convidada para fazer um programa de entrevistas é, chamado Johnny Walker com Gigante, que era patrocinado por essa marca, na Rádio Mitsubishi, que era do Sim. Grupo Band. Então essa foi a minha primeira entrada, assim, né, efetivamente, programa de rádio. E também nessa emissora eu fazia boletins de cultura. Fiquei muito feliz, porque faltava essa lacuna ali na minha trajetória. E depois passou um tempo, eu fui fazer o programa da manhã na UFM. Aí era um programa diário, ao vivo, Rádio Café, na UFM aqui em São Paulo. E também foi muito interessante, eram 3 horas ao vivo, né, com notícias mais ligadas à parte mais de cultura e tal, mas tinha um pouco de atualidade também, com algumas entrevistas e tudo mais. Isso também fiquei assim, muito contente em poder realizar essa vontade. E aí, mais recente, foi na Nova Brasil FM, o Rádio Café, o Radar, né? O Radar, que era um programa também, pegando ali aquele horário mais do rush, né? As pessoas voltando para casa, de 6 às 8 da noite. Ao vivo também, diário. Exatamente. E aí, em 2019, a Lorena Calabria lançou um livro, né, justamente sobre o Chico Science e a Nação Zumbi, da Lama ao Caos, né? E já está. Que edição que está já o livro, Lorena? Olha, ele foi para a segunda reimpressão, né? Que a gente fala. Segunda reimpressão. Esgotou a primeira, fiquei muito contente, feliz a beça, e aí já está na segunda reimpressão. Foi inesperado o convite, né? Nunca tinha pensado em me debruçar, escrever um livro. Quando eu recebi o convite, eu já conhecia essa coleção que existe fora do Brasil, né, com o nome de 33 e um terço, com esse mesmo formato, né? São livros, autores, cada autor escreve especificamente sobre um disco. Também com formato livre, né? Você tem desde entrevistas, ensaios e tal. Eu busquei fazer um livro-reportagem porque tem mais a ver com a minha bagagem, né, no jornalismo. E quando eu recebi o convite, tive essa liberdade de poder escolher o disco. E a minha primeira escolha foi de um disco que, para mim, fazia todo sentido, porque já que eu ia escrever, me debruçar sobre um trabalho, eu queria muito que eu tivesse vivenciado aquilo, tivesse sido testemunha. Não fazia muito sentido para mim, apesar de ter vários discos dos anos 70, né, uma década de ouro, muito frutífera na música brasileira, de experimentalismos e discos clássicos, mas eu queria alguma coisa que eu tivesse vivido, que eu tivesse visto de perto, que eu tivesse presenciado, que eu conseguisse traduzir em palavras e transmitir o que foi, né, todo aquele contexto histórico. E, e eu acho que foi essa a minha intenção, desde o início, tratar não só sobre o disco específico da Lama ao Caos, né, o disco de estreia Chico Science e Nação Zumbi, mas trazer um pouco o contexto, o que aconteceu antes, o que era essa cena, o que era essa semente que foi dar no disco, e o que aconteceu depois também com esse trabalho, né? Como que eles conseguiram fazer uma turnê internacional, sem nenhum apoio da gravadora, enfim, e repercussão também, né, fora do Brasil. E me debrucei também no faixa a faixa, porque é uma coisa que eu sempre gostei muito, ouvindo discos e me interessando por esse trabalho que é feito muitas vezes a gente pega um disco e tem só na contracapa um texto, né, escrito pelo próprio artista ou um produtor apresentando e tudo mais, mas eu adorava quando eu pegava um vinil ou um CD
em que você tem ali um pequeno livreto, né, com as informações, o contexto da gravação, as sessões, detalhes de bastidores, enfim, até a arte da capa, às vezes, é descrita. E eu sempre gostei muito disso. Então, nessa parte do livro do Faixa a Faixa, eu demorei até mais tempo do que eu esperado. Não consegui cumprir o prazo, mas me deixou muito satisfeita quando eu terminei, né? E é um trabalho que depois eu vim fazer, recebi o convite do Três Selos, que é um clube de assinatura de vinil, né? Que também faz relançamentos, né? Trabalha tanto com álbuns contemporâneos quanto resgate de acervo, né? E fiquei 3 anos sendo editora de conteúdo, escrevendo um encarte por mês, pegando também essa, vamos dizer, esse trabalho de resgate da memória da música brasileira, né? E não ficou... E como é que tá o gostinho de próximo livro? Tudo bem, que tá na segunda reimpressão, o Lama ao Caos, mas você já tem alguma coisa em mente? Porque eu tenho, inclusive, o livro, é maravilhoso. E tá aquela expectativa. Quando que é o próximo? Sobre Ah, quem vai ser o é. próximo? Já tem Olha, alguma coisa? Porque... eu estou desenvolvendo aí um trabalho com a Cris Caldo, que é uma jornalista, escritora, tem uma editora, pesquisadora musical, e a gente se conheceu, eu entrevistando ela, quando ela lançou um livro sobre o Belchior, e aí surgiu essa vontade, que partiu, na verdade, da nossa biografada, que é a Cátia de França. A gente ficou um tempão guardando esse segredo, Alex, porque eu também acredito muito nisso, né? Eu acho que os projetos, eles precisam caminhar um pouco para você divulgar, porque senão você acaba criando também uma expectativa, as pessoas ficam te perguntando e tudo mais. E a gente sabe que escrever um livro, né, assim, de um jeito, com um rigor na pesquisa, demora muito tempo, né? E a gente não tem essa verba, né? A gente está fazendo na base da guerrilha, a gente está fazendo por conta própria esse livro. E o convite partiu da própria Cátia de França. Ela fez o convite para a Cris e fez o convite para mim. E quem juntou a gente, na verdade, foi o Rafael do Três Selos, Rafael Cortes, que é um dos sócios do Três Selos, que relançou o 20 Palavras ao Redor do Sol, esse clássico da Cátia de França, e falou, vocês duas têm que escrever esse livro. Então a gente começou já fizemos várias entrevistas, já adiantamos essa parte mais de entrevistas de pesquisa, e tá aí, estamos encaixando aí na nossa agenda, fazendo aos pouquinhos, mas fazendo com toda a dedicação. E a casa está num momento maravilhoso, né? Agora, com o disco recém-lançado, no Rastro de Catarina, foi indicado ao Grammy Latino, então estamos aí na torcida para ela, para essa conquista. Maravilha. Aliás, quando tiver esse lançamento, o programa alternativo vai estar assim à disposição. Ô, Lorena, que um artista, uma banda, um cantor precisa ter para assim, sabe, assim, chamar a sua atenção, sabe? Que chama a atenção musicalmente da Lorena Calabria? Que Olha, bate ali e fala, olha, esse é legal, acho que... eu acho que tem uma coisa que é essencial, que é quando a gente sente uma verdade, algo que seja genuíno, ainda que o artista esteja no começo e precise lapidar ainda o trabalho, quando eu sinto que existe essa expressão com uma identidade, com uma assinatura, eu acho que é o fundamental. Porque muitas vezes a gente se pega assim, mas a letra não é tão interessante, ou então o trabalho não está tão bem gravado, ou você sente ainda uma influência grande de outros artistas e tal. Mas, por exemplo, é difícil eu gostar de algo que eu sinta que é um genérico, né? Que já tem algo. Ou então, quando o artista está surfando numa moda, numa onda, né? Em algo que deu certo, eu acho que isso acaba que não interessa nem um pouco. E aí, com tanta coisa para você ouvir, e eu gosto de fazer a audição completa do disco, né? Acabo me perdendo também, assim, coisas que acho que não vale a pena. Ouço uma, duas músicas, falo, já sei onde isso vai dar, não vai me surpreender nem um pouco.
Agora, o que eu gosto mesmo, e onde eu acho que o artista se apresenta de uma maneira mais completa, é, é ao vivo, é no show. Ah, ainda mais porque a gente sabe que hoje você tem muitas alternativas tecnológicas para você moldar uma voz, para você enriquecer com efeitos, para você fazer algo super produzido. E que na hora do ao vivo aquilo não acontece, né? Então a presença ao vivo e esse o próprio ritual de você ir a um show e estar ali com outras pessoas, né? Comungando, acho bonita essa expressão quando a gente fala, que tem algo de ritual ali também, né? Você comungar dessa experiência com outras pessoas é muito, não tem comparação. Isso eu falo também no cinema, né? No teatro, mas no cinema, porque é algo que a gente acaba também tendo essa experiência mais interna, né, em casa, ou às vezes até assistindo algo numa tela pequena, né? Que não acho ruim, mas eu acho que nada se compara a você ir num festival, como o Inédit, assistir os documentários musicais que a gente tanto ama, né? Exatamente. Lorena, a gente está encerrando o programa Alternativa A. Antes da gente, né, saber qual é a sua escolha musical para encerrar o programa, queria agradecer muito a sua presença aqui. Obrigado por aceitar o convite. E é isso. Né? Aliás, quem quiser te encontra onde? Tem o seu canal no YouTube, que eu sei. Isso, YouTube, Instagram, e aí ali eu estou sempre contando alguma novidade, algum trabalho que eu estou envolvida, falando um pouco também das coisas que eu gosto, de música, cinema e tudo mais. Obrigado, então, pela sua presença aqui. Vamos encerrar, então, com a escolha, né, para encerrar o programa Alternativa A de hoje, da Lorena Calabria. Olha, estava pensando aqui das coisas que a gente falou. Quando eu separei as 3 músicas, eu não tinha pensado na ordem. Então eu fui puxando. Eu separei mais, né? Mas eu fui puxando de acordo com a nossa conversa. Enfim, gosto muito de pensar em roteiro e acho que as coisas acabam confluindo, né? Acabam combinando. A gente falou do meu livro, né? Sobre Chico Science Nação Zumbi, do meu interesse sobre essa cena pernambucana. Então, eu vou puxar agora a música de um compositor pernambucano chamado Júnior Barreto, parceria dele com Chicão, Rafael Montorfano, pianista. Eles fizeram juntos uma música belíssima chamada Atami, que está indicada também, a gente falou do Grammy Latino, né? E que foi gravada de uma maneira muito emocionante por Alaide Costa. Então, Alaide, essa intérprete que ainda está na ativa, fazendo shows, tem acompanhado os shows da Alaide com diversas formações, acabou de lançar mais um álbum de músicas inéditas também, né? E eu acho que ela representa, então, também Cátia de França e todos os outros artistas que eu tenho a oportunidade de assistir e que eu não gosto nem de falar que são mais velhos e tal, porque para mim no palco eles são crianças, são garotos, assim como a gente viu João Donato aprontando 1001 no palco. Quando eu vejo esses artistas, digamos, veteranos, com mais experiência, né, ou com mais tempo, exercendo a sua juventude criativa, me dá muita alegria ver que o público se renova e que eles estão aí na ativa. Essa semana mesmo vai ter show de Jade Macalé, enfim. Então, vamos ouvir então para a gente encerrar esse nosso papo aqui. Alex, muito obrigado pelo convite, foi um prazer participar do Alternativa A e dedico essa música então a todos que estão nos acompanhando aqui na Universitária Atami, com Alaide Costa. Então, vamos lá, programa Alternativa A de hoje acaba. Na sequência tem o Isso é Rock aqui na Universitária FM e encerramos aí em grande estilo com a Alaide Costa. Lorena, obrigado mais uma vez. Obrigada a você.